Olá, meu irmão, Shalom, que o Senhor esteja abençoando você, a tua casa. Nesse momento eu gostaria de compartilhar com você uma breve reflexão. Será que em algum momento da tua vida você já experimentou o desejo de ser Deus? Ou de fazer aquilo que Deus faz? Ou por um breve momento, será que nunca passou pela tua mente que você poderia fazer algo que Deus aparentemente não consegue fazer? Pois é. Eu sei que essa ideia parece maluca, parece esdrúxula, mas essa é uma das coisas mais comuns e corriqueiras no cotidiano da vida humana. Constantemente estamos tentando, às vezes, inconscientemente, fazer coisas que Deus simplesmente não fez, não porque ele não podia, mas ele não fez. Simples assim. E nós queremos tentar fazer aquilo que Deus simplesmente decidiu ou desejou não fazer. E um caso muito interessante na palavra de Deus está lá no livro de Êxodo, no capítulo 5. Em Êxodo capítulo 5, versículo 1 diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Perceba aqui, meu querido, que Deus, ele faz um pedido a Faraó. Deus pede a Faraó para que Faraó libere o povo dele para que eles vão até o deserto, para que eles o adorem. E no versículo 2, Faraó responde o próprio Deus dizendo: Quem é o Senhor para que eu o ouça e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei ir Israel. Então, nesse diálogo entre Deus e Faraó, Faraó decide não dar ouvidos a Deus. Faraó decide não obedecer a Deus. Ou seja, Deus não alcançou o êxito do seu pedido. Só que no versículo 3, uma figura, na verdade duas figuras, Moisés e Arão, decidem tentar fazer aquilo que Deus aparentemente havia tentado e não conseguido. O versículo 3 diz: E eles prosseguiram. Disseram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir ao caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Ou seja, Deus fala com Faraó e não convence Faraó. Então Moisés e Arão decidem falar com Faraó na tentativa de convencer Faraó, ou seja, na tentativa de ter êxito onde Deus aparentemente não tinha tido êxito. Que falha terrível de Moisés e Arão. Não apenas isso, a gente vê no texto, quando Deus conversa com Faraó, Deus não dá muitas explicações. E no momento em que Arão e Moisés começam a conversar com Faraó, eles passam a Faraó informações sigilosas da conversa que eles haviam tido com Deus. Aqui nós vemos o homem fazendo demais, o homem falando demais. E esse é o nosso grande defeito, esse é o nosso grande erro, tentar brincar de Deus, tentar fazer além daquilo que, às vezes, Deus coloca para que nós façamos, colocar aquela pitadinha de humanidade no projeto que Deus nos passou, na missão que Deus nos passou, e acabamos metendo os pés pelas mãos. Irmão, você não vai ter êxito se Deus não teve êxito. Você não vai conseguir fazer o que Deus acabou por não fazer. Nós precisamos ter um entendimento muito aperfeiçoado do mundo espiritual para saber exatamente qual é o nosso lugar. Qual é a nossa função?
Não tente extrapolar a tua competência, não tente extrapolar a tua função. A maioria dos problemas de relacionamento que surgem no meio da igreja, eles surgem porque pessoas extrapolam as suas funções. Nesse caso que nós lemos, Moisés e Arão haviam extrapolado as suas funções a ponto de começarem a exercer a função de Deus. E como já era de se esperar, se Faraó não ouviu Deus, por que ouviria Moisés e Arão? É claro, você conhece a história, Faraó não ouviu Moisés e Arão. Ou seja, a conversa entre Moisés, Arão e Faraó foi uma conversa, do ponto de vista de Moisés, uma conversa inútil, porque Faraó não liberou o povo. E do ponto de vista de Faraó, uma conversa extremamente útil, porque ele conseguiu extrair de Moisés informações que ele não havia conseguido extrair de Deus. Quando eu e você tentamos fazer as coisas que Deus faz, nós fazemos tudo errado. Fique no teu chamado. Fique naquilo que o Senhor te colocou para fazer. Não extrapole suas competências. Conheça o teu lugar no mundo espiritual. E você diminuirá o risco de cometer erros. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê sucesso em tudo. Amém.